Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer. Somos quase 30 inscritos e no momento que eu vi estava com 27, então muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo, por estarem gostando, por estarem curtindo. E eu também gostaria de agradecer pelas pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para comentar no vídeo anterior, dando feedback, comentando, elogiando. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. E esses comentários me ajudam a melhorar cada dia mais aqui no canal. Então, se você acha que, tipo assim, ai, o áudio ficou um pouco estranho, o áudio de fundo ficou muito alto. Então, vocês me falam que eu vou melhorando. E assim a gente consegue evoluir cada dia mais. E para vocês perceberem como que era o meu vídeo lá do primeiro vídeo para agora, é uma coisa que tá totalmente diferente. Então, a gente vai melhorando. E eu acredito que essas informações são só essas informações. Deixa eu ver se eu lembro mais. Ah, e não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscreverem. E na descrição desse vídeo tem um e-mail onde vocês podem enviar os relatos. E tem minhas redes sociais também, então não se esqueçam de me seguirem lá. Que lá eu costumo dar atualizações do canal e tal, eu posto um pouco, sobre mais um pouco do meu dia a dia, vou falando mais com vocês lá. Então não se esqueçam de me seguirem lá, interagirem também. Então, vamos sem mais delongas, né, bora pro vídeo, bora para os relatos e a minha família enviou, tá, os relatos e eu tô muito feliz, então bora lá para os relatos. Lembrando, todos os relatos estão com os nomes trocados para que não tenhamos uns problemas futuros. Locais que são bem conhecidos e bem familiares para acredito para quase todos, não vai estar aqui no vídeo, tá? Eu vou meio que anular um pouco esses locais. Então, os nomes estão trocados, os locais eu não vou falar. E é isso, bora lá. O homem do banheiro. Essa história aconteceu com a família da minha sobrinha, Marina. Quando eles moravam em um certo local, o sogro dela, seu Antônio, ficou doente primeiro. Infelizmente, descobriram um câncer que já estava no estágio avançado. Pouco tempo depois, ele veio a falecer. Alguns meses depois, a esposa dele também adoeceu. Ela fumava muito, trabalhava ali perto, num prédio enorme, gigante, em um local. Quando finalmente descobriram a doença, também era câncer e já estava muito avançado. Ela foi internada, mas voltou para casa. Naquele ano chegou o Natal. As filhas tentaram convencê-la a passar a data com a família, como sempre faziam. Passava com os genros, noras, netos, todo mundo reunido. Mas dessa vez ela não quis sair de casa. Disse ela: "Não quero ir, quero ficar aqui, sozinha." As filhas estranharam, insistiram, mas ela não mudou de ideia. Antes de irem embora, resolveram tirar uma foto dela sentada ali no sofá, como lembrança daquele Natal. Quando foram olhar a foto, viram algo que ninguém esperava. No reflexo do banheiro, bem atrás das cortinas, parecia claramente um homem. E esse homem era seu Antônio, o marido dela, morto, que já havia há quase 3 anos. Ele estava parado, olhando para a esposa e as filhas, como se estivesse vigiando. Como se estivesse dizendo: "Você não está sozinha." Depois disso, a família percebeu que aquela casa nunca ficou vazia.
objetos mudavam de lugar sozinho. Às vezes, o cheiro forte de perfume masculino aparecia do nada. O mesmo perfume que seu Antônio usava em vida. Quem dormia lá dizia sentir a cama afundar, como se alguém sentasse ao lado. Outras vezes parecia que alguém se deitava junto, fazendo com que o colchão subisse e descesse. Não havia passos, não havia voz, só a sensação daquela presença. A imagem no banheiro. Até hoje, ninguém consegue explicar. Pouco tempo depois, ela veio a falecer. Caraca, gente, juro. Imagina se eu tô na casa, vamos dizer assim, dos meus avós, né? E, na minha avó por ser um norte, né? Tinha muito esse costume de quando as pessoas morriam, elas eram meio que sepultadas, né? Eu não sei se é sepultadas que se fala, mas o caixão ficava bem assim, estendido na sala. A minha família, parte de mãe, né? Todo mundo é muito católico, então ficava as freiras lá. E todo mundo ficava ao redor, né, do caixão. E a gente ficava rezando, né? E o caixão ficava ali por um dia, na sala, na casa da minha avó. Por isso que eu tinha medo, gente. Por isso que eu tinha medo de ir no banheiro sozinha. Eu não consigo ficar sozinha naquela casa. Até hoje eu tenho medo, mas que Deus o tenha. Minha avó e meu avô faleceram. E que Deus o tenha, mas eu tinha muito medo daquela casa. E quando eu ia pra lá, eu ficava com muito, muito medo de ficar sozinha. E imagina, sei lá, tem muitas fotos nossas na casa, né? Imagina se eu tiro uma foto perto do banheiro, né? Que é perto da cozinha, tipo, sentada assim na mesa. E algum reflexo ali no banheiro ou atrás de mim aparece. Gente, eu juro, eu choraria de medo, eu não sei o que eu faria. E, nossa, imagina, você está aí, na sua casa, você vai tirar uma foto agora, num completo escuro, assim, e do nada aparece um vulto, uma pessoa nitidamente que você nem conhece ou que você conhece que faleceu há anos, bem atrás de você. O que você faria? Eu morreria de medo, juro. Então bora pro próximo relato. A mulher na beira da rede. Eu tinha mais ou menos 11 anos. A gente morava numa fazenda, numa casa muito grande. Uma casona antiga, aquelas que faziam barulho à noite. Portas rangiam, o assoalho estalava e todo mundo dizia que aquela casa era assombrada. Um dia eu fiquei doente. Peguei um resfriado forte, com febre alta e muita dor de cabeça. Me colocaram deitada num dos quartos, numa rede. Quando escureceu, minha mãe, meu pai e meu irmão foram todos para a cozinha jantar. E eu fiquei sozinha no quarto. Antes de sair, minha mãe perguntou: "Tu não vai jantar, não?" Então eu respondi: "Não, mãe, não tô com fome." Então minha mãe disse: "Então tá bom, daqui a pouco levo um chá pra tu." E saiu. E eu fiquei ali, sozinha, deitada na rede, com o corpo queimando de febre e o quarto estava escuro. Só dava para ouvir o vento batendo nas paredes e a madeira da casa estalando. Eu fechei os olhos e, de repente, quando eu abri, eu vi uma mulher bem ali, parada na beirada da minha rede. Ela era toda de branco. Na mesma hora, o quarto parecia que ficou claro,
claro demais, como se alguém tivesse acendido a luz, muito forte. Mas não tinha lâmpada nenhuma acesa. Eu tentei me mexer, não consegui. Eu tentei chamar minha mãe. A voz não saiu. O meu corpo todo, inteiro, travou. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. Deus, tira essa mulher daqui. Tira, 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 tira. Meu corpo tremia. Era um medo que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei ali, quieta, esperando, até que criei coragem e abri os olhos novamente. O quarto estava escuro. A mulher havia sumido. Pouco tempo depois, ouvi minha irmã no corredor. A mãe mandou perguntar se tu quer ir para a cozinha. Eu nem respondi, fui direto. Levantei da rede e corri. Chegando lá, contei tudo para minha mãe o que tinha acontecido. Depois disso, eu nunca mais fiquei tranquila naquela casa, porque naquela casa era muito, mas muito assombrada. Gente, esse relato da minha mãe, tá, gente? A minha mãe, quando ela era mais nova, a família dela viajava muito, então ia para muitas casas. Então, se eu não me engano, também tem um relato nessa casa que é sobre os fantasmas brigando. Depois eu vou pedir para ela me escrever tudo certinho o que aconteceu, que eu vou contar aqui para vocês. Mas não é a primeira vez que acontece algo sobre fantasma nessa casa. E imagina, você tá numa casa, um casarão antigo, assim, e do nada você sente alguém sentar na sua cama, na sua rede, e eu, eu ficaria assustada. Eu já contei pra vocês que quando eu tava deitada na cama, na casa dos meus pais, uma pessoa, né, em pé do meu lado, né, um homem todo de preto olhando pra mim, então eu não tive reação além de orar, fechar os olhos, tentar gritar e não conseguia. E, gente, é uma sensação ruim. E me conta aí o que vocês fariam em cada desses relatos que eu vou contar. Bora pro próximo relato. Uma criatura estranha. Essa é minha mãe contando, tá? Essa história é da minha avó. Aconteceu com ela de verdade. Quando minha avó se casou, foi morar numa casa simples, no meio da roça, bem perto da casa da mãe dela. As duas casas eram separadas apenas por uma cerca de madeira, com uma porteira no meio. Ela morava de um lado e a mãe dela do outro. Numa noite, por volta das meia-noite, minha avó acordou assustada com um barulho vindo do quintal. Não era um mugido de vaca, não era um berro de bode, era um grunhido. Um som fino, rasgado, sofrido, como se alguma coisa estivesse sendo machucada ou chamando. Assustada, ela se levantou e abriu a porta devagar. Com a luz da lua, viu uma coisa grande perto da cerca. Era baixa de frente e larga de costas. O corpo era escuro, quase preto, e tinha um chifrão enorme na cabeça. A criatura cavava a terra no pé da cerca, tentando passar para o outro lado. Minha avó pensou: será? Deve ser a vaca do seu Gildo. Esqueceram ela fora do curral, sei lá. Ela foi até a porteira e tentou abrir,
mas não conseguiu. Tentou de novo, e quando ela sentiu algo estranho no seu corpo, um arrepio subiu a espinha. Uma sensação forte tomou a cabeça dela. Não abre. Ela parou na hora. A lua iluminava tudo. Dava para ver claramente aquele bicho preto arranhando o chão, grunhindo sem parar. Mesmo assim, ela pensou: vou abrir, avisar meu pai para botar isso no curral. Mas o medo veio mais forte. O coração disparou, o corpo todo inteiro arrepiou. E ela teve certeza de que se abrisse a porteira, algo de ruim iria acontecer. Ela voltou correndo para dentro da casa, trancou a porta e ficou ouvindo os grunhidos do lado de fora. O som mais feio que ela já tinha escutado na vida. No dia seguinte, amanheceu, ela foi até a cerca ver o buraco que aquele bicho havia cavado. No entanto, não tinha buraco nenhum, nem rastros, nem marca de casco, nada. Desesperada, contou ao seu pai. Seu pai sério disse: minha filha, você se salvou. Se você tivesse aberto aquela porteira, aquilo teria pulado em cima de você. Aquilo não era uma vaca, era um lobisomem. E antes de eu conseguir falar, o pai completou: quando você ouvir coisas assim à noite, não saia, não chegue perto. Essas coisas não chamam à toa. Depois disso, minha avó nunca mais abriu a porta nenhuma quando escutava barulho estranho de madrugada. E ela diz que aquele guincho não era de um animal. Caraca, gente! Só relatos que eu fiquei toda arrepiada, juro. Quando eu tava na casa da minha avó lá no Ceará, não sei, depois eu vi uma moto aqui passando, ai meu Deus. Tá, quando eu tava lá na casa da minha avó no Ceará, foi de madrugada, mas eu vi um ruivo muito estranho. E a minha avó, ela falava assim, ó, lobisomem. Vamos ficar todo mundo quietinho. Então a minha avó, ela apagava as velas, que à noite a gente tinha costume de colocar vela na casa e tal. E a gente apagou as velas e todo mundo ficava quietinho na casa. E isso até é um dos motivos que lá na casa da minha falecida avó, a gente sempre ia dormir bem cedo. Nunca muito tarde, era cedinho. Tipo assim, 7 da noite, todo mundo ia dormir. Umas 8 assim no máximo. 8 horas da noite, todo mundo ia dormir. E lá não era vidro assim na janela, não, era madeira, entendeu? Então era madeira na janela, na porta, então tudo era com tranca, com tudo, com a madeira assim na frente e muitas coisas estranhas já aconteceram. Daqui a pouco eu vou lembrando e eu vou contando aqui pra vocês. E esse foi os relatos de hoje. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto porque foram só relatos de familiares e de uma amiga da minha mãe. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, se você, deixem aqui seus comentários, o que vocês acharam. E é isso, não se esqueçam de curtirem o vídeo, de se inscreverem, de comentarem. E bora para mais um vídeo. Tchau, até mais.